Olá, queridos irmãos e amigos brasileiros. Estou falando aqui de Houston, Texas. Eu sou a pastora Isis Calheiros e eu gostaria de compartilhar uma palavra com você hoje, da parte do Senhor. Essa semana, enquanto eu buscava Deus e orava, eu senti como Deus estava me fazendo uma pergunta. E a pergunta era: eu estou de quarentena por acaso? Eu entendi que era uma pergunta que eu deveria responder. E eu disse: não, eu não creio que o Senhor esteja de quarentena. Deus não está se distanciando de nenhum de nós. Ele não está se distanciando de você, da sua família. Nós sabemos que durante esta temporada, esse tempo que estamos passando, o distanciamento físico é importante. Nós devemos seguir as instruções das autoridades, não é? E para a nossa própria segurança isso é importante. Mas algo ainda mais importante é acercar-se a Deus, não se distanciar dele. Porque, na verdade, para nos mantermos seguros nesses tempos, devemos nos aproximar dele para estarmos emocionalmente e espiritualmente seguros. Deus não está de quarentena e ele não representa nenhuma ameaça ou perigo. Você pode chegar perto dele, pode estar em sua presença, pode acercar-se a ele, inclinar-se para sentir o seu toque e o seu amor tão maravilhosos. A palavra de Deus diz em Salmo 121, eu gostaria de ler para você algo muito tremendo. Diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda jamais dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua à noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Não sei se vocês percebem, mas nesse salmo, Deus repete que Ele vai nos guardar em todas as situações, até mesmo quando dormimos. E olha, um detalhe importante aqui. Se Ele não dorme, nem dormita, nós podemos dormir. Nós podemos descansar nele. Eu sei que todos estão talvez sem dormir por causa do trabalho, do emprego, da situação de saúde, da situação política no nosso país. Mas o Senhor nos garante que Ele nos guarda, que Ele está à nossa direita, de dia e de noite, em todas as circunstâncias. Agora, houve um tempo em que Ele esteve distante. Havia uma grande distância espiritual entre Deus e os seres humanos. A razão? Os nossos pecados. Em Isaías 59, versículo 2 diz assim, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que Ele não nos ouça. Os nossos pecados têm esse poder. É como um vírus que nos afasta de Deus. Mas desde que Jesus Cristo veio, a Bíblia diz que Ele abriu o caminho entre Deus e nós. Quando Ele morreu, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou, a cortina do santuário se rasgou, e por ali Ele abriu esse novo caminho, para que nós todos que confiamos nele, possamos nos aproximar dele. Hebreus capítulo 10
de 19 a 22, diz algo muito forte, muito poderoso. Diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos agora completa liberdade para entrar no Santíssimo Lugar. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote que dirige a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e com uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Cheguemos, pois, com confiança diante desse lugar santíssimo, porque ele já nos abriu o caminho. Queridos irmãos, não temos mais por que temer, não há mais distância. O caminho a Deus está totalmente aberto, a Bíblia diz. Ele abriu. Entremos por ele. É tão incrível esse texto, porque ele mostra que Deus está nos dando aqui uma ordem. E a ordem é: acerquem-se a mim, cheguem perto. O grande objetivo dessa carta, eu creio, de Hebreus, é que nós nos acercamos a Deus para experimentarmos uma verdadeira comunhão com Ele. Eu digo isso porque há vários textos dentro da carta de Hebreus, que eu vou ler para vocês, que dizem isso, a mesma coisa: acerquem-se, acheguem-se, aproximem-se de Deus. É claro que não é um ato físico, é um ato invisível do coração, do nosso espírito. É como se nós levássemos o nosso coração até a presença dele, que está no céu, mas ao mesmo tempo, pela fé, pela porta da fé, nós chegamos diante dele, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz. Ele quer que nos acerquemos a ele. Essa é a vontade de Deus. Não tenham dúvidas. Porque para todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Cristo já cobriu os nossos pecados, já removeu a culpa, já removeu a injustiça que o nosso inimigo Satanás queria sempre trazer sobre nós. Então agora nós podemos nos aproximar de Deus. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e recebermos graça e ajuda em tempo oportuno. Sabe, a palavra graça está escrita sobre esse trono. Esse é o trono da graça de Cristo. Nós podemos chegar a ele, especialmente em tempos de necessidade. É isso que ele está dizendo aí. É claro que podemos chegar diante do trono a todo momento, mas ele está dizendo: quando você tem uma necessidade, quando você precisa de graça, de misericórdia, de ajuda, de segurança, aproxime-se. E você vai receber, você vai encontrar a ajuda que você precisa. Em Hebreus 7,25 também, a palavra de Deus diz: porque ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio de Cristo, aproximam-se de Deus, pois ele vive sempre para interceder por eles. É uma das funções de Jesus agora. 24 horas por dia, ele intercede por nós. Nós chegamos diante do trono e o coração do Pai se enternece em direção a nós, por causa do trabalho que Jesus Cristo já fez por nós na cruz. E diz aqui que ele pode salvar os que se acercam, os que se achegam a ele. Esse é o nosso Deus bondoso e misericordioso. Em Hebreus 11:6 também diz assim:
Na realidade, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Além de Ele permitir que nos acheguemos a Ele, Ele ainda nos recompensa. Ninguém sai da presença de Deus sem uma bênção, sem uma misericórdia, sem uma graça, sem uma ajuda, sem uma recompensa. Mas é necessário que nós acheguemos a Ele. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Esse é um versículo muito interessante, que traz uma grande revelação para nós. Porque está dizendo que nós tomamos a iniciativa, nós andamos metade do caminho e aí vem Deus e Ele nos encontra no meio do caminho. A hora que nós iniciamos, Ele também inicia a vinda dEle. E Ele se aproxima de nós para que nós possamos experimentar a sua bondade, a sua graça, a sua força, a sua coragem. Você pode estar perguntando: como podemos nos acercar a Deus? Como podemos nos aproximar dEle? O Senhor Jesus falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo coisas muito importantes nesse versículo. Ele disse primeiro que Ele e o Pai são um. Que para chegar até o Pai tem que ser através dEle. E Ele diz: eu sou o caminho. Ele é o único caminho para chegar a Deus. Ele é a verdade. O livro de 1 João, a carta de 1 João diz que nós estamos no verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o autor da vida. Ele nos dá vida em abundância. É somente nos achegarmos a Ele. O autor de Isaías, o profeta Isaías, ele também tem um texto muito profundo, muito forte, que eu quero ler para vocês. Está em Isaías 40, 28 ao 31. Diz assim: será que você não sabe, nem nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Eles tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas os que confiam no Senhor, ele diz, esses o Senhor renova as suas forças. Amém? Então ele está reconhecendo aqui algo muito interessante, que nós humanos, até os jovens, eles se cansam. Tem um momento que eles se fatigam, eles caem, eles tropeçam. O Senhor reconhece tudo isso. E talvez esse seja um momento que estamos vivendo, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, praticamente. É um momento em que as pessoas estão cansadas, as pessoas estão com medo, ansiosas, angustiadas, trancadas em suas casas, com medo do futuro, sem saber o que vai acontecer. Talvez alguns que estão me ouvindo hoje têm familiares enfermos, ou você mesmo está enfermo. O medo tomou conta do seu coração, a ansiedade. Alguns perderam seus empregos, alguns pastores, os dízimos caíram tanto,
eles não sabem como vão continuar o trabalho de suas igrejas. Isto é compreensível. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele muda a nossa estrutura. Ele nos dá um novo poder para viver num outro nível. Mesmo quando estamos cansados, fadigados, quando não sabemos mais o que fazer. Ele diz aqui, vocês vão poder andar e não vão se cansar. Se precisarem correr, não vão ficar exaustos. Vão até poder voar como as águias. Você está entendendo isso? Receba isso no seu coração, no seu espírito. O Senhor está dizendo que nós podemos voar como águias, mesmo durante a quarentena. Ele nos faz águias. Ele transforma você em uma águia. E sabe, a águia sobrevoa situações, dificuldades, abismos, precipícios. Mas ela os vê com novos olhos, com uma visão diferente. Com uma visão, vamos dizer, celestial, uma visão de cima. Deixa eu dizer algo para vocês. Vocês são águias. Brasil, o teu nome é águia. Igreja, voe como uma águia. Por favor, não fique aí dentro de casa se lastimando, entristecidos, debaixo de depressão, com medo. Não é isso que está acontecendo, porque Deus não está de quarentena. Salmo 127, 1 e 2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Outro texto magnífico. O Senhor vai nos ajudar. Ele está edificando a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. O Senhor, Ele está guardando a cidade. Ele está guardando a sua casa, a sua família. Ele está guardando tudo que somos, tudo que temos. A sentinela vigia em vão, mas ele não. Entrega nas mãos de Deus todas as suas inseguranças, porque Ele vigia por você. Ele vigia, Ele guarda. E diz a Bíblia aqui que Ele nos dá o pão enquanto dormimos. Outra vez, podemos dormir, podemos descansar no Senhor, porque Ele guarda a nossa cidade, Ele guarda a nossa nação, Ele guarda a nossa vida. Em Isaías 40, 10, tem esse versículo tremendo que diz assim: portanto não temam, porque eu estou contigo. Não te angusties, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei e com a minha destra vitoriosa. Sabiam que a mão direita de Deus, que Ele chama de destra, é descrita muitas vezes na Bíblia, especialmente quando Ele está falando de uma batalha, que Ele envia o seu povo, que Ele vai dar a vitória. Irmãos, a vitória já é nossa. Por favor, receba isso no seu coração. O que Deus tem planejado para nós é muito grande. A Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Agora, deixe-me também advertir-lhes que a Bíblia nos diz que passaremos por dias maus. A pergunta é como enfrentar esses dias. Efésios 5, 15 a 17, Paulo fala sobre isso. Ele diz: tenham cuidado como vocês vivem. Não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo está falando algo muito sério aqui. Ele está dizendo que existem duas maneiras de vivermos nossa vida. Uma é totalmente alheio à vontade de Deus, não sabemos o que Deus está fazendo, estamos perdidos, estamos confusos, estamos como os insensatos, como os incrédulos, submergidos pelo caos, pelas circunstâncias. E ele nos diz aqui que existe uma outra maneira de viver, como sábios, procurando compreender a vontade de Deus para os nossos dias, para as situações que vivemos, e aproveitando o máximo cada oportunidade, mesmo nos dias maus. Queridos, eu quero desafiá-los, eu quero chamá-los a viverem como sábios nessa hora. Sejam sábios. A Bíblia diz que a sabedoria vem de Deus. O livro de Provérbios inteiro fala sobre isso. Paulo diz que nós podemos ter a mente de Cristo através da palavra de Deus. Vamos viver uma vida de sabedoria, de discernimento espiritual. O que é que Deus está fazendo nesse momento no mundo? No Brasil, na sua vida, na vida da sua igreja, da sua família. Ah, Deus está fazendo algo. Ele não está de quarentena. Ele está trabalhando e ativo como nunca. Procurem descobrir, orem ao Senhor. Eu queria dar algumas ideias. Tirem o máximo dessa oportunidade de estar em casa. Talvez seja essa a hora de você aprender uma nova língua, aprender novas receitas, uma nova tecnologia. Talvez seja agora que você vai escrever aquele livro que você gostaria de escrever. Você tem tempo para gastar com seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa. Tempo para buscar a Deus. Talvez seja agora que você vai ouvir mais a Deus, você vai crescer, você vai amadurecer. Talvez os seus vizinhos precisem de você, de uma palavra amiga. Você pode telefonar, você pode usar o WhatsApp, o Zoom, o Webex. Meu Deus, nunca houve tanta tecnologia disponível. Graças a Deus essas coisas estão acontecendo nesses tempos. Porque ao mesmo tempo que estamos distantes socialmente, não estamos. De uma certa maneira, podemos nos aproveitar mais do que nunca. Eu tenho conversado com a minha família mais do que eu falava antes. Temos até jogado alguns joguinhos online, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Com a família. Sabe? Eu queria desafiar você que tem um talento, um dom, a perguntar para Deus: Deus, como eu posso usar esses dons, esses talentos nessa hora? Eu quero tirar o máximo dessa oportunidade. Não vou ficar aqui chorando, me lamentando, com medo, angustiado, em depressão, irado. Não. Porque Deus não está de quarentena. Procure saber a vontade de Deus, qual é. O que é que Ele está fazendo? Efésios capítulo 6, versículo 13. Paulo continua dizendo, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes.
Outra vez ele está dizendo aqui, vistam-se da armadura de Deus. Depois você estuda direitinho aí no capítulo 6 de Efésios, todos os detalhes desta armadura. Mas ele diz aqui que vai ter um dia mau, mas quando nós colocamos a armadura de Deus, nós conseguimos resistir. E depois de termos feito tudo, que tudo é esse? Há coisas a serem feitas. Há uma obra de Deus a ser feita. Pastores, líderes, é o momento de nós equiparmos a igreja, capacitarmos nossos líderes. É tempo de você desenvolver aqueles estudos, de você telefonar para cada ovelha, de você orar por eles, de você atender a comunidade. Tem tanta gente necessitada. Aqui em Houston, nós temos a ajuda do Banco de Comida de Houston e toda semana nós atendemos 300 a 500 carros, 1.000, 2.000 pessoas, especialmente imigrantes com tantas necessidades. Tenho certeza que há pessoas que estão necessitadas. Eu tenho um amigo pastor que ele começou a fazer isso com a sua igreja. Ele está visitando pessoas, mas está ajudando. Há pessoas que não podem sair de casa, que gostariam tanto de receber uma ajuda, uma palavra. Há tanta coisa a ser feita. Filipenses 1,6 diz assim: tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. E eu quero trazer uma revelação muito profunda da parte de Deus aqui nesse versículo. Ele está dizendo, e Paulo tem essa certeza, essa convicção, de que o Senhor começou uma boa obra em nós, em você. E Ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia em que vamos nos encontrar com Ele. Então eu quero te dizer em nome de Jesus, aquele plano continua de pé. Ele não foi interrompido pelo coronavírus, por qualquer outra situação na sua vida, pela situação política do país. O plano de Deus continua, porque Deus não está de quarentena. O plano dele segue. E eu fico aqui me perguntando, talvez Deus possa ter nos dado um atalho para o seu plano ser completo nas nossas vidas. Talvez nós estávamos muito distraídos com a vida, com o trabalho, com as coisas do mundo. E Ele nos colocou dentro de casa. Ele nos abriu uma oportunidade nova, uma janela nova para a sua vontade, para que nós possamos conhecê-lo mais de perto. Eu queria te oferecer essa perspectiva. Talvez você esteja num atalho, nós estejamos num atalho de Deus, para que o seu plano seja realizado mais rapidamente. Mas qualquer que seja a razão para esse atalho, para esse tempo, uma coisa é certa: o plano de Deus para a sua vida não vai ser frustrado. Não é uma boa notícia? O próprio Deus falou para Jó: os planos de Deus não podem ser frustrados. Queridos amados, não há como, não existe essa possibilidade. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Não é isso que está lá em Romanos 8,35? E eu queria terminar com esse texto, porque para mim é um dos mais tremendos da palavra de Deus. Se eu posso falar, todos são maravilhosos, mas esse texto fala muito comigo. Eu quero ler para você. Está em Romanos 8,35 a 39. E ele começa com uma pergunta retórica: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Angústia? Perseguição ou a fome, a nudez?
o perigo, a espada. Está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Não é assim que às vezes a gente se sente? Se a gente sair lá fora, talvez possamos adquirir esse vírus. Estamos com medo, estamos preocupados. Talvez seja assim que você se sinta. Mas o Senhor diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nem o coronavírus nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada que possa te separar do amor dele. Eu quero te desafiar a crer que o Senhor tem o futuro nas mãos dele. Ele tem o futuro do mundo, ele tem o futuro do Brasil, ele tem o futuro da sua igreja, o futuro da sua família, o seu futuro. Ele tem o mundo em suas mãos. Nós sempre cantamos uma canção dizendo que Deus tem o mundo em suas mãos, não é? Nós sempre cantamos que porque Ele vive, posso crer no amanhã. Nós podemos crer no futuro, no amanhã que está profetizado na Bíblia. Nós não temos dúvidas de que Ele vem nos buscar, de que nós vamos estar com Ele, de que Ele vai voltar e vai estabelecer o seu reino na terra, não é verdade? Por que não podemos crer num futuro mais imediato, até mesmo no presente, que Ele está conosco, que Ele tem uma solução para tudo? Meus amados, num momento tão difícil que estamos passando no mundo todo, em nosso país, agora também com uma crise política, vamos confiar em Deus. É tempo de buscá-lo. Aproxime-se dele. Procure compreender o que devemos fazer agora. Não sejamos nécios e insensatos. Não vamos sair agora por aí desperdiçando nosso tempo, nossas postagens nas mídias sociais, nossas palavras. Vamos ouvir a Deus. Vamos crer nele. É hora da igreja se levantar com uma palavra profética para esses tempos, com uma palavra verdadeira de Deus, uma palavra sensata, profecias lúcidas, sólidas, e não se perder na confusão que o mundo está. O Senhor Deus não está de quarentena. Ele não está dormindo, portanto você pode descansar. E você pode ficar nesta quarentena com Ele, descobrindo a sua vontade, passando um tempo na sua presença, amando a sua família, os seus vizinhos, fazendo a obra de Deus. Neste dia mau, revista-se da armadura de Deus e fique firme. Amém? Eu quero deixar essa palavra de Deus com você neste dia, para que você possa ser edificado. Reparta essa palavra com outras pessoas que você pensa que vão ser beneficiadas de ouvir essa palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Amém? Vou esperar você numa outra oportunidade. Que Deus te abençoe. Tchau.